e de toda essa insegurança jurídica, saiu um estudo agora recentemente, eu posso compartilhar com vocês, de umas amigas pesquisadoras da PUC-Rio, de um instituto no Rio de Janeiro, que elencam mais de 57 projetos de lei que discutem o Código Florestal, que pretendem fazer mudanças no Código Florestal. Isso é muito ruim do ponto de vista prático, do ponto de vista de segurança jurídica, né? E aí, depois eu posso passar para vocês, porque elas fazem um comparativo muito legal, elas fazem uma peneira de todos esses 57 projetos de lei e o que é que eles trazem de mudanças efetivas no dia a dia para o Código Florestal e como que isso poderia impactar negativamente as atividades do agronegócio e o próprio meio ambiente. Então, eu acho esse trabalho de vanguarda que a Joana Chiavari e a Cristina Leme Lopes fazem nesse instituto, no CPI, no Rio de Janeiro, muito legal, porque elas trazem uma visão acadêmica e prática ao mesmo tempo. Você consegue verificar o que está acontecendo do ponto de vista legislativo, político, e como isso poderia atingir na prática, tanto doutrina como jurisprudência, e aí propicia toda essa integração da advocacia para que a gente consiga entregar aos nossos clientes, sejam produtores rurais, sejam empresas da cadeia agroindustrial, essa segurança jurídica tão clamada, como o Sampaio bem representou a classe produtora ontem e disse, nós queremos segurança jurídica para produzir. Então, fica a dica desse material, depois eu passo para o Rodolfo e ele faz o compartilhamento com todos que tiverem interesse. E outro assunto que eu queria pontuar bem rapidamente é a questão levantada pela Flávia, dos contratos em rede, e de toda o nascituro do termo agribusiness, e a Flávia citou o trabalho icônico dos professores de Harvard, John Davis e Ray Goldberg, e é muito legal esse livro que eles escreveram, esse estudo que eles fizeram na Universidade de Harvard em 1957, ele baliza toda a evolução do estudo na construção do conceito de agronegócio na seara administrativa, da administração, mas lá nesse estudo é bem interessante você perceber que eles já pontuavam algumas coisas específicas que são muito importantes na construção do conceito de agronegócio, né? E traziam uma visão de futuro para o agronegócio, pensem lá em 1957, que é exatamente de uma necessidade de política pública voltada para o agronegócio, protagonismo da pesquisa e da tecnologia. Eles citam também a necessidade de uma lei antitrust, fazem a junção ali de definições de agricultura comercial e familiar, e depois elencam todos os elementos de progresso do agronegócio. E aí, quando a gente fala em política pública, pelo menos ao meu ver, eu entendo também a legislação como uma política pública muito forte. Então, nós fortalecermos a legislação que já temos e criarmos mecanismos para trazer segurança jurídica para todas as relações e situações jurídicas que o agronegócio nos impõe, é muito importante. Por isso, é tão importante congressos como esse que nós estamos realizando para discutir. O direito é isso, é discussão, é troca de ideias, de informações, é conseguir construir a quatro mãos. Como o Marcos Reis bem pontuou ontem no começo da palestra dele, a sociedade ela está em constante evolução e o direito tem que acompanhar isso, não o contrário. Então, por isso que a gente sempre está aqui discutindo, saiu uma nova lei, ou novos arranjos estão sendo feitos, como a Flávia pontuou ontem, não existe mais um arranjo só em relação ao imóvel agrário, hoje a gente fala em produtos, e ouso dizer que também em serviços postos aí no sistema agroindustrial, não só pelas entidades que fazem pesquisa e por nós, advogados ou academia, que prestamos serviços, mas também pelas próprias empresas da cadeia agroindustrial que passam a incorporar serviços. Então, é muito importante a figura do advogado, de todos os operadores do direito, magistrados, promotores, nessa construção de ideias e de soluções
para o agronegócio, para a economia agroindustrial. Rafa, ontem, só para complementar, que agora já deu 10 horas, a gente já vai começar. Tá bom? Eu também sou Carol, né? Você falou, você é Rafa, eu também sou Carol. E isso é muito legal, também mostra, né, a nossa proximidade, a nossa afinidade, aqui, a amizade que a gente tem, sobretudo na nossa comissão. E o Cássio Telles falou uma coisa ontem também que me chamou bastante atenção na fala dele, que também foi nesse sentido de estruturação de negócios e prevenção de litígios, né? Desse papel do advogado nisso. Mas é isso, a gente já pode dar início, Rodolfo. Tá, Carol, eu vou pedir licença só para fechar a cortina aqui, que tá vindo uma luminosidade que está atrapalhando. Vai lá, Rafa. Algum som está um pouco ruidoso só. Não sei se você está ouvindo alguma coisa de fundo. Oi, Rodolfo. Desculpa. Tem algum microfone que estava dando um pouco de ruído, mas eu acho que talvez fosse até a janela da Rafa, talvez. Ah, tá. Não sei se alguém está ouvindo alguma coisa de fundo. Não. O som está limpo aqui, Rodolfo. Perfeito, então. Fiquem à vontade. Então, pessoal, vamos dar início a essa nossa segunda mesa do AgroTalks, né? Que faz parte da programação do segundo Congresso de Direito Agrário, Congresso Paranaense de Direito Agrário. Nós teremos primeiramente a fala do Dr. Ricardo Crei Bandolin Filho. Ele é advogado, graduado pela Faculdade Pitágoras de Londrina, pós-graduando em Direito do Agronegócio pela Unicesumar e membro da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio de Londrina. O tema dele é a apuração do IR sobre ganho de capital na alienação de imóvel rural. Em seguida, teremos a fala da doutora Juliana Aragon, que é advogada, formada pela FADTU de São Paulo, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Arthur Thomas e Mediação e Arbitragem pela IMAB. E ela também é membro da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio de Londrina. O tema será principais aspectos do Fundo Rural. Em seguida, doutora Rafaela Parra, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, MBA em Agronegócios pela Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP-Exalc, membro da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Paraná e membro do Comitê de Sustentabilidade da Sociedade Rural Brasileira. E aqui eu quero acrescentar que ela também é uma das fundadoras da nossa comissão, né? E ela vai falar um pouquinho sobre responsabilidade administrativa e criminal da agroindústria e do produtor rural no dano ambiental. E logo em seguida eu fecho as nossas apresentações. Eu sou a Carolina Malvese, sou advogada, formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pós-graduada em Direito Tributário e secretária da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Londrina. E eu vou falar sobre a responsabilidade civil, daí no caso, da agroindústria e do produtor rural no dano ambiental. Então, desejo a todos um bom AgroTalks, né, nessa mesa 2. E, Ricardo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Carolina, pela apresentação. Queria dizer que é um prazer enorme estar compondo essa mesa com 3 mulheres fortes do agronegócio que têm levantado a bandeira do agro e fazendo um trabalho magnífico a nível nacional. E, pois bem, quando iniciamos o projeto do AgroTalks, nos foi solicitado que buscássemos discutir, através de uma mesa rápida de conversação, alguns temas relevantes e que, de alguma forma, pudessem contribuir com os colegas advogados, no caso, até contadores e produtores rurais, nas soluções de problemas atuais. Pois bem, nesse contexto, eu visualizo hoje que a apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda da propriedade rural tem sido um tema recorrente que tem causado muitos problemas para os produtores, a nível de geração de um passivo tributário grande e tudo mais, e eu vejo uma reiterada dificuldade nos profissionais de apurarem de forma correta esse imposto. Então, é nesse contexto que eu quero tentar trazer para vocês, de uma forma rápida, aí, nosso tempo é curto, 12 minutos, o que é esse imposto
e qual que é aonde surge a dificuldade e as contradições. Pois bem, eu preciso primeiro tentar descrever um pouco melhor o que é o imposto sobre o ganho de capital. A Constituição Federal dispõe que a União pode instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e por sua vez o CTN vem e fala que essas rendas podem ser entendido como produtos do capital, do trabalho ou do acréscimo patrimonial. Pois bem, o produto do trabalho é simples, né? A renda pelo trabalho é aquela que a gente ofere do nosso trabalho e a gente tem que pagar o imposto de renda para a União. Do capital, quando eu tenho um crédito investido numa aplicação financeira. E também o CT no artigo 43 fala sobre o acréscimo patrimonial no momento em que esse acréscimo causa uma disponibilidade econômica ou jurídica para o contribuinte. Trazendo isso num exemplo claro, quando eu adquiro um bem, vamos chutar um valor, um terreno, um apartamento por R$100 mil, depois de algum tempo o contribuinte ele vende esse imóvel por um valor maior do que ele adquiriu, vamos falar R$150 mil, ele teve um acréscimo patrimonial de 50 mil. Então, o que o ganho de capital tributa não é a venda de 150 mil, é o acréscimo patrimonial que ele teve em razão da valorização desse bem. Pois bem, quando a gente fala num ganho de capital de qualquer bem, cotas de empresas, terrenos urbanos, imóveis, a regra é clara. O ganho de capital ele é apurado pelo valor da venda, menos o valor da aquisição, aplica-se a alíquota correspondente à faixa de ganho e apura-se o imposto. Por outro lado, quando a gente fala na apuração do ganho de capital de um imóvel rural, existe legislação especial que trata do tema, que torna o cálculo diferente. Tá? E no caso eu vejo a propriedade rural, eu tenho convicção de que a propriedade rural é o principal ativo, é o ativo de valor agregado maior para o produtor. E o produtor rural ele não compra e vende a sua propriedade todos os anos. Normalmente essa comercialização ela ocorre a cada 10 anos, 15 anos, 5 anos. E o que acontece? A gente já ouve falar na rádio, né? Quem compra a terra não erra, e não erra mesmo. Se nós observarmos historicamente, a valorização do patrimônio rural é muito grande. Terras que há 10 anos atrás valiam R$50 mil o alqueire, hoje vale 100, 110, 120. Então, o ganho patrimonial, o acréscimo patrimonial do produtor ao longo dos anos com a propriedade rural, ela é muito grande. Outro aspecto que me chama muita atenção em relação a esse tributo é o fato de que o patrimônio rural, a fazenda, possui um valor muito grande se comparado com a atividade rural. E se falarmos aí numa alíquota de média 15% do ganho de capital, um planejamento mal feito dessa operação tributária, que é a venda do imóvel, pode causar um passivo tributário tão grande que a própria atividade rural não seja capaz de suprir ao longo dos anos. Por isso que eu vejo que esse planejamento ele é muito importante e o produtor e os contadores precisam ter muita atenção nesse momento. Pois bem, aonde que surge o problema? Deixa eu ver se eu consigo jogar na tela aqui. Está aparecendo aí na tela a base legal? Tá? Obrigado. Pois bem, como eu disse então, a base legal que sustenta o ganho de capital do imóvel rural não é a lei geral, é a lei específica que trata do Imposto Territorial Rural, o ITR. O artigo 19 ele diz assim: a partir do dia 1º de janeiro de 1997, então vejo que não é uma disposição recente, e mesmo assim ainda causa muita confusão hoje em 2020, para fins de apuração de ganho de capital, no termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado na forma do artigo 8º, observado o disposto do artigo 14, respectivamente nos anos da ocorrência da sua aquisição ou da sua alienação. O que esse dispositivo nos diz? Ele nos diz que, em se tratando de ganho de capital de imóvel rural, eu não vou apurar o imposto com base no valor da operação. Pouco importa o preço que eu paguei na propriedade ou o preço que eu vendi.
a apuração do imposto sobre o ganho de capital na alienação do imóvel rural, ela é feita com base no valor da terra nua declarada na declaração do ITR, na DIAT. Na DIAT, quando você faz a declaração do ITR, normalmente no mês de setembro ou outubro, você precisa informar o valor da terra nua daquela propriedade. E é a diferença positiva da VTN entre o ano da aquisição e o ano da venda que compõe o ganho de capital. Certo? Tranquilo até aí. Não teríamos maiores problemas para apurar o ganho de capital do imóvel rural se parasse pela disposição expressa de lei. Veja bem, esse dispositivo ele foi criado em lei, ou seja, a base de cálculo do ganho de capital do imóvel rural decorre de disposição expressa em lei específica. Pois bem, passado 5 anos após a criação dessa lei, vem a Receita Federal e regulamenta esse dispositivo através da Instrução Normativa 84 de 2011, desculpa. 84 de 2001. Deixa eu ver se jogou. Ricardo, você está sem som. Desculpa interrompê-lo, mas você mutou o seu microfone. Liberou? Liberou. Obrigado. Acho que eu bati na tecla errada aqui. Pois bem, então a Receita Federal ela vem em 2001, está errado aqui 2011, mas é 2001, e ela fala, não, tudo bem, a lei me diz que a apuração do ganho de capital do imóvel rural ela tem que ser feita com base na VTN. Mas eu, Receita Federal, regulamentando essa lei específica, vou criar outras regras. Quais são essas regras? Pois bem, artigo 10º da Instrução Normativa. Tudo bem, tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se o custo de aquisição o valor da terra nua declarada pelo alienante no documento de informações de apuração do Imposto sobre a Propriedade Rural, DIAT, no ano da aquisição. Aí ela vem e ela inova. Ela diz assim, no caso de o contribuinte adquirir e vender o imóvel rural antes da entrega do DIAT, o ganho de capital é igual à diferença entre o valor da alienação e o custo de aquisição. Explicando melhor isso, ela vem e disse o seguinte, tudo bem, o ganho de capital do imóvel rural eu apuro pelo valor do ITR, desde que a venda desse imóvel ocorra depois da entrega do ITR. Mas, espera lá. A lei veio e me disse que o ganho de capital do imóvel rural eu tenho que apurar com base no valor da terra nua. Momento depois, a Receita Federal, através de uma instrução normativa, um ato interno de regulamentação interna do órgão, me diz que, tudo bem, pode ser pelo ITR, mas desde que a venda ocorra após a entrega do ITR. Vejam, então, que pela instrução normativa da Receita Federal, qualquer operação de venda do imóvel rural que ocorra antes de setembro, que é a data, vamos dizer assim, de praxe da entrega do DIAT, teria que ser apurado o ganho de capital com o valor real da operação. O que, observando a realidade, causa um prejuízo ao contribuinte que vai pagar um imposto normalmente maior. Certo? Então, a grande dificuldade na apuração do ganho de capital do imóvel rural está nesse conflito de entendimentos no que diz respeito à lei e no que diz respeito à instrução normativa e à visão da Receita Federal. Tá? E ela segue na instrução normativa dizendo ainda, se o contribuinte adquirir e vender o imóvel rural no mesmo ano, se ele adquirir antes da entrega do ITR e vender após a entrega do ITR, o ganho de capital dele é zero, é nulo, é zero. Por quê? Porque a VTN dentro do mesmo ano seria a mesma. Então, assim, deixa eu voltar aqui. Voltei? Bom, então é nesse contexto que são basicamente esses dois dispositivos que regem a apuração do ganho de capital. Tá? Eu gostaria de voltar dizendo o seguinte ainda mais. A grande preocupação que nós temos e a necessidade do produtor rural e sua equipe contábil avaliar esse imposto no momento da venda da propriedade é muito grande, principalmente pelo que eu disse.
Hoje os imóveis, as propriedades rurais adquiriram patamares de valores tão grandes que a atividade rural desenvolvida dentro da propriedade gera uma rentabilidade muito pequena frente ao valor da propriedade. Um planejamento tributário na venda mal feito pode sujeitar o produtor a um imposto da ordem de 15% sobre o valor da sua propriedade. E, estando diante ainda de uma apuração irregular, estaríamos falando ainda de uma multa de mais 75% ou até 150%. Então, você imagina um produtor rural com passivo tributário da ordem de 30%, 20% do valor da sua propriedade, para ter que recuperar isso com atividade rural, se torna inviável. Então, o risco na apuração do ganho de capital no momento da alienação do imóvel é muito grande. Pois bem, e aí vem a jurisprudência para tentar suprir essa divergência de entendimento da Receita Federal e do que a lei fala. E vem, obviamente, mantendo o entendimento de que a instrução normativa da Receita Federal, por ser um ato regulamentador interno do órgão, ela não pode se sobrepor à lei. Então, a jurisprudência, que eu trago uma que a gente até está usando com uma certa frequência, que diz que a regra estabelecida no artigo 10º, parágrafo 2º da instrução normativa, ao restringir as hipóteses em que o valor da terra nua declarada no DIAT possa ser utilizado para fins de apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda dos imóveis, está em tese confrontando a previsão legal contida no artigo 19 da Lei 9393 de 1996, o qual não exige que a DIAT tenha sido apresentada necessariamente pelo adquirente. Ou seja, mesmo diante da instrução normativa, que a Receita Federal, inclusive, aplica essa instrução normativa a nível de fiscalização, a Safis, quando vai fazer uma fiscalização das operações de venda, eles aplicam essa instrução normativa e autuam o contribuinte com base nela, mesmo diante de uma maciça jurisprudência no sentido da sua ilegalidade. Então, o que a jurisprudência diz? Que, olha, a instrução normativa está errada. Seja qual for a data em que o imóvel rural for vendido, o ganho de capital tem que ser apurado com base na VTM, e não no valor real da operação. Valor real da operação. Certo? Então é isso, pessoal. Nosso tempo é um pouco curto, acho que já está dando uns 12 minutos, né, Carol? E essa problemática da apuração do imposto de renda no ganho de capital na alienação do imóvel rural é um problema muito sério. Tem que ser enfrentada uma análise e um planejamento tributário muito rigoroso para evitar um prejuízo grande para o produtor rural. O tema é extenso, existem diversos desmembramentos. Eu acho que o tempo aqui dá. Gostaria de apenas deixar a mensagem para os colegas profissionais e produtores rurais da importância desse planejamento e do tratamento sério em relação ao assunto. Existem desdobramentos de criação de holdings, planejamento tributário, como trabalhar com essa questão do ITR, planejando a venda da propriedade, que o assunto, teríamos assunto para muitas horas aqui. Mas eu acho que é isso. Espero, dentro da minha confusão aqui, ter passado a informação de uma forma, pelo menos um pouco clara. Foi claro sim, doutor Ricardo, pode ficar tranquilo. Doutora Juliana, então, agora a fala é sua. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos, tudo bem? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que costuma trazer muita confusão no nosso judiciário e tira o sono de muitos produtores rurais. O Fundo Rural já é uma discussão antiga, não é uma discussão nova, tá? Ele vem desde lá da Lei 8.212 de 91, quando ele foi instituído da forma como a gente conhece hoje. Essa lei foi muito guerreada nos nossos tribunais por conta de que não havia uma previsão para que a receita bruta, para a tributação sobre a receita bruta. O Fundo Rural nada mais é que uma contribuição social para fins de custeio da Previdência Social, tá? Onde incide uma alíquota sobre a receita bruta da comercialização do produto rural. Para a gente conseguir entender um pouquinho,
sobre como funciona o Fundo Rural, nós temos que dividir os produtores rurais em algumas categorias, como o segurado especial, o empregador rural, pessoa física e pessoa jurídica, e o setor agroindustrial. Porque para cada um desses personagens, nós temos um posicionamento diferente na nossa jurisprudência. Tá? Como eu disse, lá em 91, quando surgiu a lei, não havia a base constitucional e isso foi objeto de muitas ações de inconstitucionalidade. Tá? Para o setor agroindustrial, essa questão ficou resolvida lá, porque através da ADIM 1103 de 96, foi declarada a inconstitucionalidade, só que essa inconstitucionalidade pegou apenas o setor agroindustrial. Os demais empregadores, físico, jurídico, segurado especial, não foram contemplados nesta ADIM, nessa ação direta de inconstitucionalidade. Na questão do segurado especial, nós tivemos uma decisão muito recente, agora do dia 15 de abril de 2020, foi julgado em repercussão geral o tema 723, onde se declarou a constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural desde a lei de 91. Portanto, para o segurado especial, o Fundo Rural ele é válido e vigente desde 91. Isso, diante da novidade dessa decisão, muitos produtores rurais deixaram de recolher esse Fundo Rural durante o período, muitos com base em liminar judicial. Nós tínhamos uma tendência à inconstitucionalidade, agora nós temos a constitucionalidade desse tema. Portanto, eu acredito que muitos agricultores vão sofrer o impacto dessa decisão, com inscrições em dívidas ativas, dificuldade do crédito, execuções fiscais. Então, é bom ao segurado especial prestar muita atenção e ir atrás para poder regularizar sua situação o quanto antes. Tá? Na questão do empregador rural, pessoa jurídica, nós tivemos a declaração da inconstitucionalidade pelo julgamento do recurso extraordinário 363852 em 2010. Só que esse julgamento, ele fez coisa julgada apenas entre as partes. Ele não foi estendido aos demais empregadores rurais. E com base nesse precedente, muitos agricultores deixaram de recolher o Fundo Rural baseados em decisões judiciais liminares, o que ficou suspenso até o julgamento da repercussão geral, que ocorreu em 2017, pelo tema 669 do STF. Para surpresa de todos, foi julgada a constitucionalidade, portanto, os empregadores passaram a ser devedores do Fundo Rural de 2001 a 2017. Isso gerou uma comoção, um passivo gigantesco tributário de aproximadamente 11 bilhões de reais, o que gerou muitas dúvidas e muita insegurança em relação ao jurídico, que é como Sampaio disse na fala dele ontem, o agricultor faz tudo certinho, ele seguiu a regra e agora ele é surpreendido com uma decisão desse calibre. Num passivo que arrebentou com muitos agricultores. Essa é a realidade. Com base nesse julgamento, foi editada uma resolução no Senado Federal, número 15 de 2017, estendendo para efeito para todos aquela decisão de 2010. Então, a partir de setembro de 2017, o empregador rural deixou de ser devedor do Fundo Rural. Porém, o passivo existente de 2001 até setembro de 2017, ele é válido, portanto, ele é devido. E para facilitar a vida e não gerar esse passivo tão grande e conseguir com que o agricultor liberasse seus créditos, foi criado o Programa de Recuperação Tributária Rural, pela Lei 13.606 de 2018. Essa lei não só o Fundo Rural, mas outros tributos, imposto de renda, securitizações, eles puderam ser quitados com um desconto muito legal, tá? Girava em torno de 80%, 90%, dependendo da regra, porque esse desconto ele era progressivo. Então, dependendo de onde o agricultor se encontrava, ele conseguiria o desconto e conseguiu resolver. Então, muitos agricultores conseguiram livrar-se desse passivo por esse meio.
Depois disso, nós tivemos a edição, dentro dessa mesma lei que instituiu o Programa de Recuperação Tributária Rural, nós tivemos um novo Fundo Rural. É importante saber que a cada lei nova que trata do Fundo Rural, nós temos um novo Fundo Rural com novas batalhas judiciais, tá? Não temos como ter uma regra específica, e como eu falei, para cada sujeito nós temos uma regra e uma posição jurisprudencial. Na questão do empregador, pessoa jurídica, como eu disse que lá em 91 não tínhamos ainda uma posição, nós temos em repercussão geral, aguardando o julgamento, o tema 651. Então, o empregador pessoa jurídica, ele tem a possibilidade ainda de ser declarada a inconstitucionalidade e ele conseguir se livrar desse passivo. Só que com inscrição em dívida ativa ninguém consegue financiamento. Então, é importante, sim, sanar isso. Como eu disse, com a Lei 13.606 de 2018, nasceu um novo Fundo Rural. Essa lei veio tentando sanar todas essas discussões jurisprudenciais que nós temos desde 91. Como que ela fez isso? Para o segurado especial, continua se devendo o Fundo Rural. A base dele continua sendo a incidência da comercialização da produção rural. Para o empregador, pessoa física ou jurídica, ele passou a ter o direito de optar a base contributiva. Então, ele pode contribuir sobre a folha de salário dos seus empregados ou sobre a renda bruta da sua produção rural, da comercialização dos seus produtos rurais. Como é que funciona? Em janeiro de cada ano, ou no mês seguinte ao início da atividade, ele tem que fazer essa opção. Essa opção é feita através do pagamento da GFIP. Ele compõe a base de cálculo dele, faz esse pagamento, então não existe uma declaração ou um documento específico. Feito essa declaração, ele precisa mandar uma cartinha para o adquirente da produção, para que ele não retenha o Fundo Rural, pois que o Fundo Rural ele é pago por substituição tributária. Como é que funciona isso? Eu estou comprando a produção, logo eu tenho que reter na nota fiscal do agricultor o valor do Fundo Rural e fazer esse recolhimento, a receita. Se a pessoa que está me vendendo o produto optou por fazer esse recolhimento sobre a sua folha de salários, eu tenho que saber, senão eu não sei se eu vou fazer essa retenção ou não. Então, a partir de agora, toda vez que você manda a nota fiscal, o ideal é você mandar uma cartinha avisando o seu adquirente de qual é a tua base contributiva. Você precisa fazer isso, senão você vai acabar correndo o risco de recolher isso em duplicidade. Outra novidade dessa lei é que ela criou uma base de isenção. Então, alguns tipos de produtos estão isentos do recolhimento do Fundo Rural, como, por exemplo, o plantio para reflorestamento, criação e engorda para pecuária e granjeiros, vendas de cobaias ou produtos agrícolas para fins de pesquisa científica, mudas e sementes, sêmen, esses produtos são isentos, então não incide Fundo Rural sobre a comercialização desse tipo de produto. Tá? Como eu disse, o recolhimento é feito através da substituição tributária. Porém, quando o agricultor ele resolve exportar sua produção ou vender diretamente ao consumidor final, ele é o responsável pelo recolhimento do tributo. Então, o Fundo Rural passa a ser responsabilidade direta do recolhimento pelo produtor rural, nos casos em que ele vende para o consumidor final ou para exportação. No tocante à questão das exportações, é importante ressaltar que nós tivemos também um julgado muito recente, agora do dia 12 de fevereiro de 2020, através do recurso extraordinário 759244, aonde se concedeu a imunidade tributária referente às contribuições sociais, tá? Para as exportações indiretas, através de trading. Então, o precedente é novo, a gente não sabe ainda como é que ele vai se comportar, se ele vai ser estendido também para as exportações diretas, mas nós temos um longo caminho aí para poder
sedimentar essa jurisprudência. Nós temos uma porta aberta para poder discutir esse tema relacionado às exportações. A questão das alíquotas. Houve uma redução na alíquota do fio rural trazida pela Lei 13.606 de 2018. A alíquota para pessoa física é de 1,2 de fundo rural, mais 0,1 de RAT, mais 0,2% de Senar. Para a pessoa jurídica, 1,7 de fundo rural, 0,1 de RAT, 0,25% de Senar. Então, nós temos uma questão de alíquotas novas também, mais benéficas, posto que a lei lá inicial, a alíquota inicial começou em 3%, então houve uma redução considerável na alíquota do fundo rural. Como eu disse, a maior preocupação que eu tenho com essas jurisprudências e com essa atualização jurisprudencial é justamente com esse passivo do fundo rural. O passivo, para quem não conseguiu fazer a recuperação no programa de recuperação tributária, ele ainda existe, ele irá para a execução fiscal, ele ainda tem uma multa muito pesada, tá? Os juros é muito pesado sobre essa contribuição. Então, nós temos que chegar até lá, nessa discussão, e ter armas para conseguir defender e buscar meios de parcelamento, meios para que o agricultor consiga sanar esse passivo que ficou diante da declaração de constitucionalidade do Fundo Rural até 2017. Então, nós temos aí 5 anos para trás de Fundo Rural que muitos agricultores não recolheram porque tinham liminares judiciais na maior parte dos casos. Isso traz muita insegurança jurídica. Tá? O sentimento de insegurança para o agricultor é muito grande. E é um tema muito confuso e muito controvertido, o Fundo Rural, e não é um tema de hoje, não é um tema que dá dor de cabeça apenas hoje para o agricultor. Bom, eu acho que, em linhas gerais, nós conseguimos, eu espero ter sido clara a questão do Fundo Rural, apesar da confusão legislativa, apesar de cada membro que compõe a cadeia produtiva ter uma forma de incidência do Fundo Rural, apesar da lei não fazer essa diferenciação acabou sendo jurisprudencial. Eu agradeço a atenção de todos, eu espero ter sido clara e aguardo, ansiosa pelas perguntas. Passo a palavra para a doutora Rafaela Parra, a Rafa Parra, né, Rafa? Está contigo. Isso mesmo. Obrigada, Ju. Bom, gente, bom dia. Deixa eu ver aqui que tá dando um eco. Não sei se parou. Pera lá. Pronto. Bom, gente, bom dia. Eu sou a Rafa, para quem não me conhece, Rafaela Parra. Eu não sei, tá dando um eco ainda aqui para mim. Será que o microfone de alguém tá ligado aí? Será que é por causa disso? Deu? Aí, deu certo agora. Obrigada, gente. Eu sou a Rafaela Parra e hoje nessa mesa aqui eu fui incumbida de conversar com vocês um pouco, junto com a Carol, sobre dano ambiental. Lógico que a gente vai falar hoje sobre o dano relacionado à cadeia agroindustrial, produtor rural e as empresas agroindustriais, na sua tríplice esfera, administrativa, penal e de responsabilidade civil. Então, eu vou falar aqui da administrativa e criminal e depois a Carol vai complementar o bate-bola com a responsabilidade civil. Eu não tenho apresentação para passar para vocês aqui esse ano, gente, porque nós temos um período muito curto para conversar, então eu quero ser um pouco mais dinâmica. O que importa falar para vocês e qual que é a mensagem que eu quero deixar de uma maneira bem prática, né? O nosso ordenamento jurídico em matéria, não só em matéria ambiental, mas principalmente, ele tem uma normativa muito grande, são mais de 70 mil normas entre leis, decretos, instruções normativas, orientações jurídicas, isso aí em esfera federal, estadual e municipal. Então, além de todas essas preocupações que o produtor rural tem e todas as empresas da cadeia industrial têm, como já pontuado pelo painel anterior, pelo Ricardo, pela Juliana, a questão ambiental também se mostra muito importante. Então, isso é claro que vem por influências externas, faz parte e está incorporado na nossa própria política
agrícola também, né, e na política ambiental desde 1981, antes da Constituição Federal. Então, o fato é que a preocupação ambiental ela existe, seja para mitigar riscos, seja para geração de novos negócios, melhoria de imagem e agregação de valor a esses produtos agrícolas, mas essa preocupação, o estar em conformidade com a legislação ambiental existe, né? Então, seja nas atividades jurídicas de comando e controle ou na indução de bons comportamentos. E aqui pensando, então, efetivamente no comando e controle, nas leis que existem, na coibição que existe relacionada a dano ambiental, o que importa nós dizermos é que a lei brasileira ela não conceitua o dano ambiental. Primeiro que a gente não tem um código ambiental, né? Então são todas essas 70 mil normativas, elas estão espalhadas por aí, na esfera federal, estadual e municipal, e não existe uma lei que conceitue o que é efetivamente o dano ambiental. Mas a Lei 693881, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela define quais são as atividades que, direta ou indiretamente, resultem em degradação da qualidade ambiental. Então, elas dizem as que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as que criem situações adversas a determinadas atividades econômicas ou sociais, e aquelas, logicamente, que afetem desfavoravelmente a biota, a biodiversidade, ou até mesmo as questões estéticas e sanitárias do meio ambiente. Aqui é importante dizer que nós estamos falando de meio ambiente natural, tá? E toda essa proteção ao meio ambiente natural, ela decorre do artigo 225 da Constituição Federal, que dentre uma série de fatores traz aí a legislação como um apoio, essa legislação infraconstitucional como um apoio de repressão ao dano ambiental que possa vir a ser consumado. Então, esse é um assunto em pauta no agronegócio e que gera muitos problemas efetivamente aos produtores rurais e à própria cadeia agroindustrial. E eu vi o Ricardo falando bastante aqui do produtor rural e dos prejuízos ao produtor rural, e não se enganem em achar que o prejuízo ele vai ficar represado só ao produtor rural, porque mesmo que a agroindústria não seja multada efetivamente, essa socialização de riscos ela existe, e muito embora o nosso PIB do agronegócio ele esteja mais relevante no antes e no depois da porteira, ele só acontece por conta do dentro da porteira, tá? Então, o que efetivamente é importante que a gente diga para vocês em relação à sanção de dano ambiental? Havendo um dano efetivado, ele pode ser sancionado na tríplice esfera, é a chamada tríplice sanção, ou seja, ele pode ser responsabilizado, o autor desse dano pode ser responsabilizado na esfera administrativa, civil, responsabilidade civil e penal quando ele for crime ambiental, né? Não só infração ambiental. E aí tem algumas características próprias da responsabilidade administrativa e penal que elas são mais próximas do que da responsabilidade civil, que a Carol vai comentar depois. Então, na responsabilidade administrativa, é importante frisar que essa responsabilidade ela é subjetiva, tá? Tanto relacionado à Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, mas porque o STJ consolidou essa jurisprudência, ela vem se consolidando desde 2015, mas ela foi efetivamente consolidada o ano passado e esse ano, e o STJ colocou uma pá de cal nessa discussão. Então, para que exista responsabilização administrativa por dano ambiental, você precisa, claro, de um dano, esse dano tem que ter ocorrido, ou seja, materialidade, e você precisa da autoria, obviamente, e você precisa da demonstração de culpabilidade da ação ou omissão do agente. Então, você tem que exigir uma demonstração que a conduta ela foi cometida pelo transgressor, tá? Além, lógico, da prova de nexo causal entre o comportamento e o dano. Então, essa é a principal diferença de característica da responsabilidade administrativa e da criminal também, que ela comporta essa responsabilização subjetiva, enquanto
a responsabilidade civil ela é objetiva, conforme a Carol vai explicar para a gente. Então, o que isso significa na prática? Na prática, significa que para alguém ser multado por conta de um dano ambiental, seja na propriedade rural ou na agroindústria, esse dano ele precisa estar comprovado, o nexo causal precisa estar demonstrado e precisa-se de uma culpabilidade ou de um dolo para a ocorrência disso. Eu fiz uma live há um tempo atrás com uma colega, Luísa Furiati, que trabalha com uma grande amiga, a doutora Samanta Pineda, e a gente conversava exatamente sobre isso e ela fez uma comparação muito feliz, né? Poxa, na esfera das multas de trânsito, quando você recebe a multa enquanto proprietário, você não é multado de cara, você tem a possibilidade de indicar administrativamente quem é o condutor, ou seja, quem praticou aquele dano. E aí, se você não indicar, obviamente, a responsabilidade vai recair sobre o proprietário. Mas existe essa possibilidade, né? Então, agora, no direito ambiental, também essa jurisprudência foi consolidada e, inclusive, ela foi recepcionada por uma orientação jurídica do IBAMA esse ano, que o IBAMA, às vezes, fazia muita confusão no momento de aplicação de multa, sobre o que é responsabilidade objetiva e o que é responsabilidade subjetiva, porque a natureza e as características de repressão dessas responsabilidades, elas são um pouco diferentes. Enquanto a responsabilidade civil, ela busca a reparação do dano, a responsabilidade administrativa, ela busca efetivamente a sanção por esse dano. Então, você consegue verificar aí no processo administrativo sanções de advertência, de multa simples, outras como embargo dessas áreas. Então, a natureza é um pouco diversa. E a mesma coisa na criminal, que tem um rito próprio, mas que se assemelha mais ao rito da responsabilidade administrativa. Então, se vocês quiserem anotar o RESP, o julgado do STJ, que coloca essa pá de cal no entendimento da natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, é o RESP 131/8051, que foi julgado em 8 de maio de 2019, tá? Então, essa foi uma decisão muito comemorada, porque ela afasta a insegurança jurídica adstrita a todas essas multas ambientais. Nós temos no Brasil hoje uma verdadeira indústria da multa relacionada a processos ambientais, algumas realmente que devem ocorrer, outras não. Isso, nós temos alguns clientes que eu posso citar para vocês, conversando com os colegas também. A própria doutora Luísa, nessa live, indicou um processo que ficou 20 anos em tramitação, justamente por conta da negativa do IBAMA em reconhecer que a responsabilidade administrativa é subjetiva. Esse processo ficou rodando 20 anos, foi judicializado, e após 20 anos o IBAMA finalmente reconheceu que essa responsabilidade administrativa é subjetiva. Então, essa jurisprudência do STJ, somada à orientação jurídica do IBAMA, ela vem para trazer uma maior segurança para as relações, e o órgão público ele vai poder se focar em fazer fiscalizações, se focar em outros assuntos e deixar de lado assuntos que já estão superados. Então, não tem como ficarmos brigando do ponto de vista administrativo se isso é ou não é responsabilidade subjetiva, se é ou não é responsabilidade objetiva. A lei agora ela veio para aclarar isso, tá? Então, esse foi um ganho muito grande. Do ponto de vista da responsabilidade penal, também a conduta lesiva ao meio ambiente ela tem um caráter subjetivo, ou seja, ela necessita de um nexo de causalidade, e aqui especificamente de um tipo penal expresso, ou seja, precisa de dolo ou culpa para existir uma punição individual, para o infrator poder responder na proporção da participação dele para a ocorrência daquele dano. E também é interessante dizer que a responsabilidade subjetiva em matéria penal, ela suporta que a pessoa jurídica também seja responsabilizada. Então, também existe uma jurisprudência advinda
do TRF4 inicialmente, que traz todo esse aparato jurisprudencial para que as pessoas jurídicas também sejam responsabilizadas. Daí a importância de se realizar compliance ambiental nas agroindústrias e nas propriedades rurais, para que essa delimitação ela ocorra e as pessoas, tanto físicas como jurídicas na agroindústria, não sejam punidas com a responsabilização penal, porque isso, para uma agroindústria, tem um ganho, uma perda de imagem muito grande, tá? Então, eu acho que eu já estou estourando no meu tempo aqui, assim, é um assunto que dá para conversar muito, esses 10, 12 minutos de fala são muito pequenos, mas eu fico à disposição depois para conversarmos, se vocês tiverem dúvida, falar um pouco sobre alguns exemplos práticos de fiscalização, ônus de prova, como é que funciona o devido processo legal nos processos administrativos, se esse processo tem que terminar ou não para que as ações civis públicas sejam ajuizadas. Então, acho que depois da fala da Carol, a gente vai conseguir fechar com chave de ouro o entendimento da tríplice sanção. E aí eu fico à disposição para a gente conversar um pouco sobre essas falas práticas, inclusive relacionado a crédito e a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, gente. Então, de uma maneira muito simples, muito breve, para não estourar o tempo, é isso que eu queria trazer para vocês. E eu fico à disposição, depois da fala da Carol, para mais esse bate-papo, para a gente responder um pouco de perguntas. Obrigada. Obrigada, Rafa. Bom, então, como a Rafa falou, eu vou continuar abordando essa questão da responsabilização pelo dano ambiental aplicado à agroindústria e ao produtor rural. E aí eu vou falar, então, agora alguns aspectos sobre a responsabilidade civil e sobre como tem sido o entendimento do STJ sobre esse assunto, complementando, então, a fala da Rafa. O próprio texto constitucional, ele traz o dever dessa reparação ambiental no artigo 225, parágrafo 3º, que, como a Rafa também já falou, consagra a tríplice responsabilidade advinda, né, do dano ambiental, que é a penal e administrativa e a civil. O artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que a Rafa também citou, que é a 6.938 de 81, ela consagrou, então, esse regime da responsabilidade objetiva, diferentemente de toda essa questão, de toda essa discussão sobre a responsabilidade subjetiva no âmbito administrativo e criminal, a gente tem na responsabilidade civil, ela sendo objetiva. Então, esse artigo 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela consagrou esse regime e a indenização de danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados. Bom, e aí todo mundo sabe que a responsabilidade objetiva é aquela que é aplicada independentemente da existência de culpa, né, da verificação de culpa do agente. Nós temos um monte muitas legislações relativas ao meio ambiente, como a Rafa falou, o número é bem expressivo. E, além disso, nós também temos bastante entendimentos jurisprudenciais, teses, enfim. O STJ já emitiu algumas teses em matéria ambiental, que são recentes, após o CPC de 2015, inclusive, que definem que essa responsabilidade, então, civil por danos ambientais, ela é tanto objetiva quanto solidária, de todos aqueles agentes que obtiveram algum tipo de proveito da atividade que resultou no dano ambiental, e essa responsabilização, ela vem pela aplicação, né, da teoria do risco integral ao poluidor pagador. No caso, só porque a gente está fazendo um paralelo aí que a gente explicou a questão da responsabilidade objetiva, a obrigação solidária, nesse caso ela decorre de lei, e é aquela que, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda, nesse caso, a reparação pelo dano ambiental. Nesse caso também, os pressupostos da responsabilidade civil por danos ambientais, eles são, basicamente,
a existência da atividade de risco para a saúde, né, e para o meio ambiente, como a Rafa conceituou também o dano ambiental, o dano ou o risco de dano, tanto efetivo quanto potencial, e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado lesivo. Nesse caso também da responsabilidade civil, já está segmentado que não são admitidas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior e cláusula de não indenizar. Tem uma decisão que foi proferida pelo ministro Herman Benjamin no RESP, aí se vocês quiserem anotar, o RESP é o 650-728 de Santa Catarina, que é uma decisão que já foi proferida há alguns anos, se não me engano 2007, mas continua sendo uma decisão paradigma até hoje, pela sua atualidade até hoje, e porque ela, apesar de se tratar de uma decisão que fala, né, que foi dada num processo que se tratava de um dano ambiental em uma área de manguezal, ela traz especificamente essa questão da responsabilidade civil, que é o entendimento atual que continua até hoje, né? E de acordo com dos pontos mais emblemáticos dessa decisão, é a questão de que ela coloca que, para fins de apuração do nexo de causalidade do dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. Então, assim, só dessas implicações, desse tipo de equiparação, daria para a gente fazer um outro talks aqui, só falando de tudo isso, né? Porque, enfim, é bem abrangente. E eu fiz aqui só também a questão, acho que a Rafa chegou a comentar sobre isso e da gente conversar depois, da equiparação de quem financia para que façam, que daí envolve as cooperativas de crédito, outras instituições financeiras, que podem sim ser responsabilizadas pelo dano ambiental, justamente por esse entendimento de que a atividade poluidora, ela não teria acontecido, né? O dano ambiental, ele não teria se consumado se não fosse por esse financiamento dado. Então, aí a gente também observa um pedacinho da extensão de quanto é abrangente essa questão da responsabilização pelo dano ambiental, por ela ser objetiva e não subjetiva, né? Continuando, então, assim, o STJ, ele aplica essa teoria do risco integral para o dano ambiental, que quer dizer o quê? Que o poluidor responde mesmo em casos de dano involuntário, em razão da ideia mesmo de que quando o empreendedor, ele aceita as consequências daquela atividade de risco que ele está desenvolvendo. E essas decisões do STJ, esse entendimento do STJ sobre essa abrangência, sobre essa questão da responsabilidade objetiva, solidária, do risco integral aplicado à matéria ambiental, ela decorre de vários princípios do direito ambiental, que é prevenção, precaução, poluidor e pagador, do desenvolvimento sustentável, enfim, são vários os princípios ambientais que daí eles são utilizados para fundamentar essa decisão também do STJ. As decisões do STJ para essa aplicação da teoria do risco integral. O que isso quer dizer é que a existência de uma atividade que possa gerar risco para a saúde e o meio ambiente, ela já é suficiente para a configuração da responsabilidade civil, independentemente da licitude do exercício, ou seja, a existência de um licenciamento ambiental, por exemplo, válido, o desempenho de uma atividade legítima, tal, ela não exime o causador da degradação ambiental do dever de reparação. E essa modalidade de responsabilização por dano ambiental, ela implica o dever de reparar principalmente de três formas, né, que eu queria assinalar. Pela obrigação de não fazer, que é a forma de impedir que o dano ambiental se perpetue no tempo. Pela obrigação de fazer, que daí, no caso, é a forma de obrigar o causador do dano a reparar esse dano de forma a restaurar os processos ecológicos, enfim, que foram afetados por aquela atividade desenvolvida, e, em si, a obrigação de indenizar na reparação integral do meio ambiente.
Lembrando que essa reparação, ela deve ser sempre proporcional possível, né? Sob pena aí de implicar também numa punição indevida ou cumulativa, exagerada, enfim. E aí, agora, transportando toda essa questão e já fazendo assim, me encaminhando assim, para o final da minha fala, a gente precisa fazer essa ligação, porque é clara o quanto essa questão ambiental pode afetar diretamente as atividades da agroindústria e do produtor rural. E especificamente em relação ao produtor rural, também tem uma tese do STJ que diz que a obrigação de recuperar uma degradação ambiental é do titular da propriedade. Então, por causa da natureza do próprio terreno, enfim, dessa obrigação, mesmo que ele não tenha contribuído para a deflagração do dano. É por isso que aí a gente está falando, né, sobre toda essa questão de mitigação de riscos, do papel do advogado nesse sentido, em como a gente pode auxiliar os nossos clientes nessa questão ambiental, de responsabilização, nessa tríplice, né, responsabilização. E é por isso que é tão importante que a gente conheça a legislação ambiental para orientação de produtores rurais, de proprietários de terras que são arrendadas, até porque, como eu acabei de falar, o proprietário do imóvel também responde, ele é um dos que se equiparam, né? Em razão realmente dessa extensão da responsabilização civil por danos ambientais. Disso tudo a gente decorre duas opiniões bastante contrárias em relação a isso, que é em razão de ser indiscutível a rigorosidade da legislação ambiental e dos entendimentos judiciais atuais. Eu não vou entrar no mérito dessa rigorosidade, enfim, de um lado as pessoas defendem essa rigorosidade em razão da indiscutível necessidade de preservação do meio ambiente também, e aos que criticam o rigorismo da legislação ambiental aplicável, nesse caso aqui, ao produtor rural, à agroindústria, por ela até mesmo representar um risco ao desenvolvimento das atividades, já que é uma fonte de risco permanente, né? Eu não vou entrar no mérito dessas discussões, né? E eu só quero falar, então, deixar o alerta, a questão central dessa minha fala, que também eu compartilho com a Rafa, é da importância da gente desenvolver esses mecanismos de avaliação, de mitigação desses riscos para os nossos clientes, como um fator mesmo determinante para o sucesso daquela atividade e da preservação ambiental, com certeza. Nós temos recursos como compliance para isso hoje em dia, como a Rafa falou, e aí até pegando o gancho do talks anterior, que falou da governança na fazenda, para planejamento sucessório, o Ricardo falou também de um planejamento tributário. Então, por que não também uma gestão ambiental, não é? Para a gente, para que, já que essa não observância das normas ambientais para esses players pode acabar resultando aí nessa tríplice responsabilização. E é isso, é esse o alerta que eu queria deixar. Acho que eu já estou estourando também meu tempo na minha breve fala. Espero que todos tenham entendido essa questão da responsabilização civil aí ligada ao dano ambiental. É isso, pessoal. Será que temos alguma pergunta? Rafa, está sem áudio. Agora que eu vi. Eu vi no chat lá umas perguntas aqui do nosso painel, mas eu não sei se o Ricardo quer a gente começar na ordem, né? O Ricardo, a Juliana, e depois a gente finaliza de novo, ou faz de trás para frente agora, não sei como é que vocês preferem. Por mim tanto faz. Eu vi que tem algumas perguntas mesmo ali, acho que... Bom, deixa eu começar agora, então. Eu já Tá. falo, já que a gente está com o fio da meada, pega aqui, já mata esse assunto e passa para os próximos. Eu vi que a gente teve uma pergunta ali sobre o ônus da prova. Então, acho que para ficar claro, né, a responsabilidade civil, ela é objetiva. Em algumas modalidades que a lei permite, ela tem essa teoria do risco integral. E a responsabilidade subjetiva se refere ao administrativo e penal por conta de algumas características próprias, né? Enquanto a responsabilidade objetiva ela visa reparar o dano, por isso que ela tem essa característica próprio terreno, ambulante condomínio, relacionado às propriedades rurais, e aí, ouvindo a sua leitura
da jurisprudência do STJ, especificamente do Herman Benjamin, fica muito claro porque é que as instituições financeiras foram empurradas a terem um programa de responsabilização socioambiental. Porque a partir do momento que ela concede crédito, ou seja lá o que for, para financiar uma atividade, e porventura essa atividade exercida na propriedade, ela venha a ocasionar algum dano ambiental, eles podem ser responsabilizados. E também podem ser responsabilizados em eventual excursão de bem dado em garantia. Então, é uma situação bem complexa. Relacionado ao processo administrativo para apuração de dano ambiental, é importante frisar que, na teoria, ele é um processo administrativo para apuração da prática de um dano ambiental. O ônus da prova, apesar de esse processo administrativo ter natureza subjetiva, ou seja, precisa do dano, precisa da autoria e precisa do nexo causal, o ônus da prova é do particular. Por quê? Porque o Estado ele goza de uma presunção, ainda que relativa, uma presunção de veracidade daquelas informações que ele prestou. Então, se tudo no auto de infração tiver ok, ele tiver feito um relatório de constatação e essas informações de dano, materialidade e nexo causal tiverem ali dentro desse laudo, seja através da imagem de satélite ou também dessa visita em loco, então ele goza dessa presunção relativa de veracidade dos fatos. É claro que depois você tem inúmeros mecanismos de defesa, inclusive a orientação jurídica do IBAMA, as pessoas perguntaram onde podem encontrar, eu vou passar para o Rodolfo, depois ele encaminha para todo mundo por e-mail, tá? E essa orientação jurídica do IBAMA ela é praticamente um manual de como se dá essa responsabilização administrativa e como o processo administrativo ele decorre, tá? Então, é bem interessante para ler, você vai achar ali informações de excludente de ilicitude, de conceito de dolo, de responsabilização, de atenuantes. Então, para quem vai fazer uma defesa administrativa, seja no IBAMA ou seja em outros órgãos estaduais, é bem importante, você vai achar conceitos bem interessantes, conceitos jurídicos bem interessantes nessa orientação jurídica do IBAMA, expedida pelo IBAMA. Então, era mais ou menos isso que eu queria pontuar, Carol. E aí, uma coisa também que eu não sei se você vai falar depois, é relacionada à imprescritibilidade do dano em matéria de responsabilização civil. Então, não é porque essa é uma decisão recente também, não é porque existe a inércia do poder público em te acionar que esse dano não vai precisar ser reparado. Então, a reparação do dano, ela não prescreve. E aí, a importância de se fazer esse complexo ambiental, como você bem ponderou, Carol, em toda a cadeia negocial, não só para a conformidade do bem pura e simplesmente, mas para conseguir trazer segurança jurídica, porque você já imaginou se essa reparação ela não é prescritível ao longo do tempo, você comete um dano hoje, o poder público não te sanciona, vida que segue, depois você faz uma transação, seja com instituição financeira, seja com particular, e adquire essa terra, passou-se os anos, você faz uma due diligence mal feita, não sabe ali se realmente tem um dano ou não, e daqui a 20 anos você descobre que, poxa, tem que fazer a recuperação daquela área. Então, acho que duas coisas vão empurrar o mercado a terem boa fé nas relações negociais e a terem também esse cuidado na verificação em qualquer transação imobiliária ou negocial. Rafa, eu ia até puxar esse gancho da boa-fé. Eu acho que o alerta que a gente deixa mesmo para todas essas questões ambientais, justamente por conta do risco, né, para a atividade, de se criar um passivo ambiental muito grande, porque a gente sabe que reparar o meio ambiente, deixar ele como ele estava antes é praticamente impossível. Mas é por isso que a gente tem todas essas questões de prevenção, de precaução, de mitigação de riscos, de avaliação. E hoje em dia acho que a gente tem criado uma conscientização ambiental maior para isso.
Essa questão realmente da imprescritibilidade eu não tinha me programado para falar, mas eu concordo com você que é uma questão bastante complicada, bastante controversa. Da mesma forma, tudo meio que acho que ligado ao direito ambiental e ao agro, assim, quando a gente for falar. A gente tem duas linhas aí de dois posicionamentos diferentes de quem defende esse rigorismo, de quem defende a imprescritibilidade e de quem defende que não, que seja prescritível, até porque, como você falou, a pessoa, ela fica... Acho que tem um termo para isso, tem até espada de Damocles, que é aquela coisa de aplicação da justiça, né? Daqui 20, 30 anos, alguém pode ser responsabilizado por aquilo que já aconteceu, que muitas vezes até, eu não sei se o meio ambiente até se já voltou, já se restabeleceu, mas, enfim, é uma questão bastante complicada, essa questão da imprescritibilidade mesmo, e é por isso que a gente reafirma que eu faço volto aí para a questão da primeira parte da última parte da minha apresentação, dessa avaliação, da importância de que nós, advogados, como operadores do direito, conheçamos todo esse arcabouço de legislação ambiental para realmente fazer essa avaliação e mitigação desses riscos, porque essa tríplice, né, responsabilização pelo dano ambiental, ela é independente, cada uma das esferas elas são independentes, né, essa responsabilização. Então, pode ser que você venha a sofrer essa tríplice responsabilização pelo dano ambiental, e realmente é uma questão bastante grave, que pode inviabilizar a continuidade da atividade. Enfim, você pegando a cadeia do agro é muito grande, então são várias os prejuízos decorrentes da degradação ambiental. E então é por isso que é melhor prevenir, se precaver para não ocorrência desse dano antes de tudo, né? É isso. E essa questão que você pontuou, Carol, é uma questão bem judicializada sobre a independência dessa tríplice sanção. Então, não existe bis in idem. Ah, mas eu já fui multado pelo IBAMA, ou pela SEMA, ou pela qualquer secretaria municipal, então agora vem uma ação civil pública? Não, é bis in idem, não tem nada a ver, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas existe um problema corriqueiro que tem sido judicializado, que diz respeito ao fato de que, em tese, você precisa de um dano para que haja uma ação civil pública, certo? Para que você tenha a reparação desse dano, lá com a responsabilidade objetiva, o caráter solidário. O que acontece muito corriqueiramente? Eu até escrevi um artigo para o Valor Econômico no começo desse ano, fazendo uma provocação nesse sentido, que é o fato de que isso é muito corriqueiro. O Ministério Público, ele, municiado dos autos de infração, ele não espera o curso administrativo para o julgamento da apuração daquele dano ambiental e já ingressa com a ação civil pública. Então, isso tem causado alguns sérios problemas para produtores rurais e agroindústria, porque, poxa, eu estou me defendendo no processo administrativo, muitas vezes relacionado à autoria e à materialidade daquele dano. Como é que eu vou ser obrigado a assinar um TAC ou vem liminares de toda a ordem no processo de ação civil pública? Como é que eu vou ser obrigado a reparar um dano que eu estou discutindo se o dano existe ou não no processo administrativo? Então, esse é um problema bem grande, até já me deparei com decisões de processos judiciais que tinham compelido o produtor rural a fazer a reparação do dano em caráter liminar, agravamos, levamos para cima e conseguimos suspender, e depois de um tempo a decisão administrativa no órgão ambiental competente disse que não houve dano. Então você imagina o prejuízo se aquele produtor rural tivesse que fazer a reparação, gastar dinheiro com isso, tempo, e a sensação de frustração, de insegurança jurídica. Poxa, eu estou discutindo ali, então que raios de devido processo legal é esse da esfera administrativa, né? Então, esse é um ponto bem controvertido e bastante judicializado, que é relacionado à apuração efetiva do dano, para que você consiga ter a responsabilidade objetiva. Porque, assim, é fato que na responsabilidade objetiva, para reparação civil, né, Carol, você não precisa
do dolo ou da culpa do agente. Mas você precisa do nexo de causalidade. Então, as pessoas confundem isso. Não precisa do dolo da culpa, mas precisa do nexo. E eu preciso, é óbvio, mas fica muito... As pessoas têm que deixar um pouco as paixões de lado. Eu preciso de um dano. Se eu ainda estou discutindo o dano no processo administrativo, esse processo ele fica muito inseguro, né? Então, essa é uma crítica que eu tenho a tríplice sanção, não ao caráter puro e simples da tríplice sanção e da sua autonomia, mas nós precisávamos, Estado, regularizar um pouco melhor isso, e isso passaria por uma maior agilidade do poder administrativo para efetivamente conseguir tramitar numa celeridade maior os processos administrativos, né? Uma qualidade, óbvio, de julgamento necessária. Eu vi também uma crítica nesse sentido, Rafa, justamente por conta disso, né? Porque imagina se o seu cliente, por exemplo, ele tivesse sido responsabilizado civilmente, você não tivesse conseguido por meio de agravo, né, suspender essa decisão, e depois ficou configurado um dano ambiental. E aí quem vai restituir ele, né? Pois é. Então, essa tríplice, realmente uma das críticas que eu sei que se faz a essa tríplice responsabilização, pelo fato justamente delas serem independentes e de poder existir, como muito do nosso judiciário, decisões contraditórias e que não batem, né, umas com as outras, e aí o prejuízo fica para o produtor rural, para os players do agronegócio, né? E é isso que você falou, realmente, não precisa da culpa, a responsabilidade civil ela não precisa da culpa, mas o nexo de causalidade ele tem que ser provado. E aí, falando sobre a questão do ônus da prova, claro, a quem é muito relativa essa questão do ônus da prova na responsabilidade civil. O entendimento da STJ diz que mesmo que, no caso em que competir ao réu provar sua defesa, né, nos casos em que há a inversão do ônus da prova, por exemplo, ele também não pode arcar com todos os custos decorrentes de uma prova pericial em relação a isso, porque a gente sabe dos valores altíssimos que essas provas podem ter. Então, é isso, por isso, reafirmo a questão da mitigação, da avaliação desses riscos, para que a degradação ao meio ambiente realmente não ocorra, porque a tríplice responsabilização, ela é dura e pode inviabilizar realmente uma atividade, enfim. Exatamente. Oi. Fazendo um gancho aí na fala sua e da Rafa, eu vejo que os dois temas tratados nessa mesa concorrem para um ponto comum, que é a mitigação do risco do produtor rural em sofrer uma sanção pecuniária alta, que muitas vezes pode inviabilizar a atividade rural, né? Tanto na esfera tributária quanto na ambiental, as cifras por esses danos podem se tornar, ao longo dos anos, aí milionária. E aí, isso ainda vai de encontro com a fala do Antônio Sampaio ontem na abertura do encontro, de que o produtor ele não tem o costume de brigar. Ele tem costume no primeiro risco de sofrer uma sanção, correr, fazer um acordo e acabar com o problema antes de que a coisa se torne impagável lá na frente. E especificamente na questão do dano ambiental, eu tenho visto reiteradas situações no sentido de que o produtor rural acaba sendo compelido à assinatura de um ataque antes mesmo de discutir o dano. E essas TACs, com o passar do tempo, às vezes ele assina a TAC lá e se esquece de cumprir ela, e quando vem a execução da TAC, ela já assumiu valores que às vezes atinge até o valor da propriedade. Então, de repente, queria ter um gancho aí, Rafa e Carol, se vocês pudessem explanar um pouco sobre isso, sobre o risco da TAC, na forma com a qual o Ministério Público tem as ofertado ao produtor, seria interessante na intenção de... Eu entendo da seguinte forma, TAC não se assina. Primeiro discute-se todo o aspecto jurídico, dano, se realmente houve um dano ambiental, um crime, que seja, e a TAC deixamos para um segundo momento. É essa mesma orientação, Rafael e Carol? Rafa, se você quiser falar,
A minha experiência nessa questão ela é mais teórica e tal, então eu deixo a parte mais prática para você, Rafa. Tá bom, obrigada, Carol. Ricardo, eu acho assim que esse é um dos grandes gargalos hoje do direito ambiental, porque nós temos aqui no direito ambiental sempre muita carga de ideologia, né? Desse romantismo com o meio ambiente e esse enaltecimento do direito difuso e coletivo para simplesmente apoiar todas as decisões contrárias aos produtores rurais e à agroindústria. E, efetivamente, em relação ao TAC, eu concordo em gênero, número e grau com você, que o TAC é para ser uma construção, né? Você precisa fazer algumas condicionantes e determinantes, assim, se for alguma condicionante determinante relacionada ao processo de licenciamento, pode ser que o poder público, no momento de te licenciar aquela atividade, venha e fale, ó, você está em desconformidade XYZ com a legislação, você precisa verificar a situação XYZ, então, para eu te conceder essa licença de operação, você vai precisar cumprir com essas determinantes condicionantes XYZ. E aí você, às vezes, tem que assinar um TAC, ele vai ter uma duração e tudo bem. Eu acho que o maior problema dos TACs hoje, relacionados principalmente a ações civis públicas, é que, primeiro, eles têm um valor exorbitante, você tem alguns danos ambientais que sequer foram comprovados que aconteceram, e os TACs já vêm em decisão liminar. Olha, faça isso, isso e aquilo. Algumas vezes é reservado ao produtor rural, ao réu nas ações, que ele apresente o seu TAC, o seu plano de recuperação de área degradada, tá? Para dizer o que ele vai fazer para recuperar aquilo. Mas já vem com algumas situações pré-determinadas e isso é um problema. Algumas ações com métricas que também são discutíveis do Ministério Público em relação a valores de dano moral. Então, hoje você tem mais um assunto também, né? Fora a tríplice sanção. Na sanção objetiva de reparação do dano, existe a possibilidade de dano moral. E aí você tem, às vezes, um dano material de 150 mil reais, 200 mil reais, que já é alto, mas não é um valor exorbitante, e no mesmo processo o Ministério Público te requerendo um dano moral de 10 milhões de reais, que por vezes esse valor é maior do que o valor venal daquela área. Ou, como você bem pontuou, Ricardo, às vezes você tem um valor venal de área muito grande, mas a produção daquela área ela se torna inviável porque ela não acompanha o valor venal da área. E aí essas questões individualizadas de TAC e dano moral, dano material, elas podem trazer um problema financeiro gigantesco e até quebrar a atividade do produtor rural. Então, acho que assim, precisa assinar um TAC, em algumas situações é imprescindível. E o termo de ajustamento de conduta, seja com o Ministério Público ou com os órgãos ambientais, ele às vezes é necessário, porque existem alguns danos que efetivamente aconteceram, gente. Não, assim, não é um faz de conta no agronegócio e nas propriedades rurais que nunca existiu nenhum dano, que todo mundo está sendo perseguido. Não é uma teoria da conspiração. A gente tem que separar o joio do trigo aqui. E, às vezes, como a reparação civil, né, Carol, ela não precisa de culpa ou dolo, a pessoa pode falar, poxa, eu não sabia, fiz e, nossa, não tive a intenção, mas, poxa, meu amigo, infelizmente fez e aí vamos tentar atenuar aqui o teu prejuízo. E aí entra o papel do advogado para verificar se existe alguma falha, alguma preliminar de prejudicialidade que pode ser arguída, no mérito, se existe alguma falha no processo administrativo, e tentar costurar esse TAC também, se for imprescindível assinar, se for imprescindível realizar a reparação no imóvel, tentar costurar de uma forma que fique boa para o meio ambiente, para as atividades econômicas, né? Que pode trazer um prejuízo e um efeito colateral muito grande. Ricardo, oi, vocês estão me ouvindo? Eu tive um probleminha técnico, então eu tive que trocar o equipamento. Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo.
Sobre a questão da holding rural, um tema que já foi abordado na primeira mesa, será abordado no painel específico, como ferramenta de planejamento de venda de propriedade para redução de capital. É uma boa estratégia, Ricardo? Obrigado pela pergunta, Juliana. Veja bem, não há dúvidas de que a holding rural, em determinados casos, trazem benefícios para toda a cadeia familiar envolvida naquele empreendimento, tá? Mas eu vejo a holding como um mecanismo, uma ferramenta única e exclusiva de planejamento de venda da propriedade de uma forma bem restrita, tá? O procedimento que eu tenho visto que ocorre na prática de planejamentos nesse sentido seria o produtor rural, diante de um planejamento em que ele visualiza um ganho de capital alto na alienação do imóvel, ele incorpora a propriedade rural numa empresa pelo valor do custo histórico contábil dele, e essa empresa faz a venda da propriedade. E aí a gente entra naquela regra que eu falei da Instrução Normativa da Receita Federal, 84/2001. Porque o que a Instrução Normativa diz? Que se uma pessoa, aí nós estamos falando da pessoa jurídica que recebeu a incorporação dessa propriedade, adquiriu a propriedade antes da entrega do ITR e vendeu a propriedade após a entrega do ITR, em tese, não haveria ganho de capital. E seria vamos chamar entre aspas, de uma estratégia para não se pagar um imposto. Pois bem, o artigo 116, parágrafo 1º do STN, diz que a autoridade administrativa, a Receita Federal, pode desconsiderar atos de negócios jurídicos feitos com o único propósito de dissimular o fato gerador de um tributo. Então, veja bem, se eu crio uma empresa, notadamente, na prática, o pessoal faz isso nos moldes de uma empresa agropecuária, que teria a sua função social de desenvolver atividade rural na área, e ela não desenvolve qualquer atividade rural na área, e meses depois ela vende propriedade, fica claro que o mecanismo utilizado não foi a criação de uma holding com a intenção de cumprir a função social daquela empresa, que seria a exploração da atividade rural, mas sim dissimular o fato gerador de um tributo. Então, me preocupa muito essa estratégia que reiteradamente vem sendo adotada como ferramenta de planejamento tributário na alienação de imóvel rural através da criação de holdings. Eu não recomendo, mas faço a ressalva. A holding como uma ferramenta de proteção patrimonial, planejamento sucessório, desde que feito com essa intenção, talvez daqui 5, 3, 2 anos, eventualmente o proprietário da holding, a holding pode ter interesse em vender a propriedade, aí tudo bem. Mas feito com o único e exclusivo objetivo de vender a propriedade sem pagar o imposto sobre o ganho de capital, o risco a qual o produtor rural vai estar submetido é muito grande, porque numa eventual fiscalização, a Receita com certeza vai desconsiderar esse ato jurídico e, além de desconsiderar, vai aplicar a multa agravada de 150%, inclusive com representação possivelmente criminal, porque fica bem caracterizado que houve uma intenção de fraudar o tributo, não houve uma má interpretação da lei. Dentro do auto de infração funciona assim: se você interpretou de forma errada a lei e pagou tributo a menos, você recebe uma multa de 75%. Se fica claro que você praticou um ato doloso com o objetivo de sonegar o tributo, aí nós estamos diante de uma multa agravada de 150% com representação criminal. Então, repito, a holding tem seus benefícios, mas eu acho que a mensagem é: cada caso precisa ser analisado com as suas peculiaridades. Por exemplo, tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu ver qual foi. José Marcos Barbosa agora, assim. Ricardo. Oi. Não, eu ia até te passar agora algumas perguntas, porque justamente tem algumas que são para você mesmo. O José Marcos Barbosa perguntou: não entendi uma coisa. Para não ser tributado, deve-se vender a propriedade somente entre setembro e dezembro? Não. Não existe não ser tributado. A partir do momento que você teve uma valorização do seu patrimônio e vendeu ele, a tributação ela é certa. Qualquer medida no sentido de não ser tributado
eu vejo que você vai estar praticando um ato talvez ilegal. O que a instrução normativa diz é que, se você comprar uma propriedade rural dentro do ano, vamos falar aqui 2020, antes da entrega do ITR, e vender essa mesma propriedade por um valor maior após a entrega do ITR, veja bem, adquiri esse ano e vendi esse ano. Nesse caso exclusivo, não há ganho de capital. Tá? Por determinação expressa da Lei 9396, devidamente regulamentada pela instrução normativa. Por quê? Se a lei me diz que o ganho de capital do imóvel rural é apurado com a variação da VTN, e a VTN ela é apurada anualmente, eventualmente, que se eu comprei e vendi dentro do mesmo ano, a VTN é a mesma. Então, não há ganho de capital. Mas, se eu adquirir essa propriedade anos anteriores, anualmente na entrega do ITR, eu preciso vir atualizando o valor da minha terra nua com base naqueles valores divulgados tanto pela Receita Federal quanto pela DERAL, do Estado do Paraná. E essa variação da terra nua que serve de base aí para a apuração do ganho de capital. E aí tem uma outra pergunta também, vou aproveitar já para responder, do Ferreira Paz Leme. Bom dia. Com a dação em pagamento, como é a tributação? É a mesma situação da venda. A dação em pagamento, ela se equipara à alienação. Então, se eu tinha uma propriedade e dei ela em pagamento de uma dívida no valor de 1 milhão, 2 milhões, eu preciso apurar o ganho de capital dessa alienação. A dação em pagamento é uma forma de alienação, nos mesmos moldes, nas mesmas regras da apuração do ganho de capital, como se o imóvel rural estivesse sendo vendido naquele momento. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta? Pessoal, eu queria comentar uma coisa. Oi, desculpa, Rafa. Não, pode falar, João. Não, pode falar, pode falar. O produtor rural ele deveria ter um planejamento tributário mais eficiente para poder tomar as decisões calcadas para não ser surpreendido ali na frente. Ele não é um hábito do produtor rural se antecipar ao problema. Normalmente ele apaga incêndio. Ele procura o profissional técnico quando o problema já aconteceu. Eu acho que essa cultura do produtor rural em antecipar o problema, em fazer uma gestão de risco, uma gestão tributária, uma gestão ambiental mais eficiente, eu acho que eles pecam um pouquinho nesse ponto. Eu acho que essa cultura deveria ser trabalhada. Vamos, Rafa. A sua palavra para você. O que eu queria comentar, o pessoal está perguntando no chat, como é que fica a questão de responsabilidade socioambiental das instituições financeiras e agentes de crédito, se existe uma lei relacionada a isso. Então, existe uma resolução do Bacen, que é a 4327 de 2014, então 4327 de 2014, que traz lá toda a responsabilidade para um atendimento socioambiental das instituições financeiras. Então, esse é o contexto atual da responsabilidade ambiental das instituições financeiras. Eu já escrevi um capítulo para um livro relacionado à responsabilidade socioambiental das instituições financeiras. Eu vou mandar para o Rodolfo também uma cópia disso em PDF para transmitir para todos os inscritos. E, basicamente, o que vocês precisam ter em mente é o seguinte, né, para os agentes financiadores. Também aqui precisa de um nexo causal, né? Embora haja aquela decisão do Herman Benjamin, que diz que a pessoa que respirou para acontecer um dano ambiental, ela pode ser solidarizada a responder por esse dano, a gente está falando aqui numa responsabilização séria que precisa de um nexo causal, ou seja, você precisa de um vínculo. Então, o contexto atual da responsabilidade ambiental das instituições financeiras, ele pode acontecer em dois momentos. Ou existe um vínculo da instituição financeira com o objeto do financiamento, ou existe um vínculo da instituição financeira com a operação da atividade, tá? E aí as instituições financeiras, elas têm se programado para atender todo esse aparato de legislação que veio com essa resolução do Bacen e outras depois que se aplicam, para conseguir mitigar esse risco que ela tem nessa cadeia de atividade, porque ela concede crédito, ou seja, então ela vai ter, às vezes, vínculo com o objeto do financiamento, ou seja, aquela área, ou efetivamente com o vínculo
de vínculo com a operação da atividade, ou seja, está financiando uma determinada safra ou alguma coisa assim. Então, existe uma decisão paradigmática que uma determinada instituição financeira ela foi responsabilizada porque ela concedeu, acho que foi relacionado a uma CPR que estava vinculada a uma área embargada, e isso pegou muito mal para a imagem da instituição financeira. Então, vejam aquilo que eu comentei para vocês no início. Hoje a gente tem que olhar para a legislação, não só no que pertine aos instrumentos de comando e controle, ou seja, legislação que vai trazer uma punição por um descumprimento, uma norma objetiva, mas também as questões relacionadas à imagem, né? A novos negócios, a todo esse caráter global que imputa sustentabilidade aos negócios. Então, pegou muito mal para essa determinada instituição financeira. O que se viu depois disso, essa é uma lei recente, né? Essa resolução do Bacen, em 2014, ainda não é tão antiga, mas o que se viu e se vê até hoje são as instituições financeiras e agora também todos esses agentes de crédito privado fazendo uma due diligence pesada relacionada a outros aspectos, mas também no aspecto ambiental. Por quê? Porque, primeiro, eles não querem ter um passivo financeiro de custo de transação relacionado a problemas ambientais, e existe também um problema de imagem que pode refletir em aspectos financeiros. E aí, como é que fica toda essa responsabilidade ambiental? O que as instituições financeiras costumam fazer para mitigar isso? Então, elas têm um programa interno de compliance, e no momento que ela vai definir se ela vai emprestar dinheiro para um determinado produtor ou agroindústria, se ela vai financiar um imóvel ou vai ter algum vínculo com a atividade, ela monta ali todo um score de pontuação e vai colocando, né? Bom, essa propriedade, ela tem licenciamento, teve problema com trabalho escravo, teve problema com desmatamento, ela está em área de fronteira, tem problema com indígena, ela tem CAR, ela tem georreferenciamento quando a lei determinar. Então, é toda um aparato de perguntas que ela faz para esse produtor rural e para essa área específica e para a atividade, e depois é um score de risco conforme a regra da instituição financeira. Bom, esse cliente aqui não é perfeito, mas a gente vai assumir o risco. Bom, se der alguma coisa errada, a gente vai financiar isso da mesma forma, porque a gente acredita que não vai dar nada errado. É uma chance mínima. Aí você faz um rating ali da operação para saber como é que isso se comporta na prática. E aí existe também uma decisão jurisprudencial do TRF1, da 5ª turma, que ela é um pouco mais antiga, mas que ela fala sobre a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras e como que esse nexo causal vai se operar. Então, eu separei em 3 momentos, né? O momento de pré-concessão, ou seja, você vai fazer a concessão, o banco exige uma documentação, e aqui é um risco muito alto, né? Uma responsabilidade solidária, porque a instituição financeira, por exemplo, não tem um programa de compliance interno para fazer essa circulação de crédito, esse financiamento de atividades ou de operações. E aí, no momento da pré-concessão, ela não teve nenhuma exigência de documentação, foi uma exigência muito falha, não pediu nem o que o manual de crédito diz que deveria pedir, não observou nada. Aqui ela está com um risco muito alto de ser enquadrada naquela jurisprudência que a Carol colocou para a gente do Herman Benjamin. O segundo momento é um dano superveniente no curso do financiamento. Então, poxa, ela fez tudo certinho, ela verificou a documentação, ela pediu as certidões para esse cliente do banco, ela olhou ali e naquele momento que ela foi financiar esse objeto ou a operação de atividade, foi conceder o crédito, ela não tinha visto nada, estava tudo ok. Aqui é um risco médio, ou seja, uma responsabilidade um pouco mais restrita, tá? E o terceiro momento é quando existe um dano superveniente depois de encerrado o financiamento. Então, o financiamento já aconteceu, ele já teve o ciclo de operação, começo, meio e fim,
e aqui existe um risco muito baixo que essa instituição financeira ela venha a ser responsabilizada, embora exista toda a legislação ambiental e a jurisprudência STJ, STF, que também muda a todo momento, tem essa questão da imprescritibilidade do dano, mas pensando de uma forma comercial, tentando criar uma jurimetria aqui, um rating, né? Porque as operações elas precisam continuar acontecendo. Não dá para simplesmente todo mundo se fechar e falar, bom, agora também eu não empresto mais dinheiro para ninguém porque eu estou com um medo muito grande. O risco ele existe no mercado. Então, o que a gente tem que ter em mente é que precisamos mitigar os riscos e não entrar numa roleta russa. Mas saber que vai existir uma operação 100%, talvez isso para o mercado, para o capitalismo que nós experimentamos, não vai acontecer. Então, mas existe todo esse aparato interno que leva em conta essa responsabilidade da resolução 4327 de 2014, que impõe esse cuidado maior às instituições financeiras, e aí não só pensando em financiamento, em concessão de crédito, mas também futuramente, né? Poxa, e se essa pessoa não pagar e eu tiver que fazer a execução desse bem, o que é melhor eu fazer? Hipoteca, alienação fiduciária, onde o meu risco ambiental vai ser maior? E aí existe no direito, assim, os contratos estão aí e você precisa avaliar o que é mais interessante, o que a legislação diz, e interpretar todo esse arcabouço conforme a situação. Era isso. Então tá, pessoal. Não sei, talvez a gente já possa, então, se encaminhando para o encerramento do nosso painel. Eu ia perguntar se alguém quer complementar alguma coisa. Ricardo, Rafa, Ju, podem ficar à vontade para algum tipo de complementação para a gente ir para o encerramento. Até que horas vai o nosso tempo? Até meio-dia, mas não sei. Vamos aproveitar. Sim, pode aproveitar, Ricardo, fica à vontade. Eu queria debater uma situação com a Juliana. Recentemente, algumas decisões entenderam a imunidade do fundo rural nas exportações indiretas. Como que você vê que na prática o produtor rural vai conseguir provar que a exportação dele é indireta e vai acontecer isso na prática? Você conseguiria dar uma explanada nesse sentido para nós? Então, Ricardo, o julgamento da imunidade tributária é muito novo, foi agora, em fevereiro de 2020, e ele é específico nas exportações realizadas via trading. Então, a comprovação dele seria a exportação via trading. Como eu te disse, isso abre porta também para a exportação direta pelo agricultor, pois a intenção dessa imunidade tributária é o incentivo das exportações do produto rural. E não tem sentido limitar só a imunidade tributária apenas para a exportação indireta. Eu acredito que isso vai acabar tendo muita discussão judicial ainda para que a gente possa trazer a imunidade para a exportação como um todo. Mas a exportação, a princípio, seria as exportações realizadas por intermediário, por trading. Eu sei que o meu som não está muito bom, né? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Tá dando para entender sim, Gil, pode ficar tranquilo. Obrigada. Então, eu acho que não sei se eu esclareci, como eu disse, é um assunto muito recente, muito novo, e nós temos ainda muita água passando debaixo dessa ponte, muita discussão para ser feita quanto a esse tema do fundo rural das contribuições sociais nas imunidades tributárias para fins de exportação. Juliana, eu quero só também fazer uma pergunta, porque você, na sua fala, começou a falar sobre a questão da regularização, né, do fundo rural, das implicações dessa não regularização, e aí depois eu fiquei pensando em algum tipo de incentivo, e depois você falou desse programa que tem, né, para regularização tributária pelo fundo rural, e aí eu queria saber, porque agora foi julgada a constitucionalidade. Tem ainda algum jeito disso ser discutido? Como que está isso? Agora a questão está encerrada mesmo. Eu estou ainda com essa dúvida, queria só saber de você. Então, Carol, como eu disse, cada categoria de produtor rural tem uma decisão específica, tá?
Temos que olhar o Fundo Rural na linha do tempo. Até 2017 é uma situação e depois nós temos uma nova lei do Fundo Rural que cria novas regras e se aplica a partir de 2018. Na questão do empregador rural, pessoa jurídica, ainda não foi julgada a repercussão geral. Ah, tá. O tema 651 ainda não foi julgado. Nós estamos aguardando o posicionamento do STF para saber se, em relação à pessoa jurídica, a empregador pessoa jurídica, vai ser declarada a constitucionalidade ou não do tributo. Em relação ao empregador pessoa física, foi solucionada e foi determinada a constitucionalidade no ano de 2017. Gerou um passivo gigantesco. E aí gerou uma questão muito séria, porque eles não abordaram a questão relacionada à substituição tributária. Lembra que eu falei que a retenção do imposto na nota do produtor, e quem tem que fazer esse repasse é o adquirente? Em algumas regionais das procuradorias da Fazenda, o adquirente também foi lançado em dívida ativa. Então, gerou muita confusão no ano de 2017. E há uma possibilidade agora, com a declaração da constitucionalidade sobre o segurado especial, que é a grande massa dos nossos produtores, são os pequenos, como a decisão é muito recente, isso pode vir a acontecer também com o segurado especial. O passivo foi muito grande, entendeu? A comoção foi muito grande. Eles literalmente esfolaram o produtor rural. Por isso que o Senado interveio para poder tentar apaziguar a situação. Com o programa de recuperação tributária, muitos conseguiram regularizar esse passivo, porque incide a prescrição quinquenal, então eles cobram os últimos 5 anos do imposto. Porém, não sei se vai ter um novo programa de regularização tributária, agora com a declaração da constitucionalidade do Fundo Rural para o segurado especial. Tá? Na questão do agricultor pessoa física, do empregador pessoa física, até 2017 ele deve o imposto. Se ele não conseguiu aderir ao programa de recuperação tributária, ele está lançado em dívida ativa e provavelmente respondendo à execução fiscal. Cabe defesa? Claro que cabe defesa, mesmo porque não houve maldade dele. Ele não deixou de recolher porque quis. Na questão do substituto tributário, nós já temos uma tendência da jurisprudência, não posicionamentos do STF e STJ, porque a matéria é muito nova, não chegou lá ainda, mas há uma tendência em excluir a responsabilidade do adquirente, principalmente das cooperativas agrícolas, porque elas sofreram muito com isso também. Porque elas não fizeram a retenção e não fizeram repasse de forma dolosa. Não é que eles fizeram uma apropriação indébita do imposto e não repassaram. Não foi isso que aconteceu. Elas não fizeram a retenção porque o produtor rural tinha muitas vezes uma liminar judicial para que aquela retenção não acontecesse. Então, nessa questão do adquirente, eles estão resolvendo com a exclusão da responsabilidade dele. Mas a dívida do produtor rural, a multa é muito pesada, começa em 75%, os juros é muito pesado, e pelo fato dele não ter feito com base numa liminar judicial, ele pode ter uma via de defesa para conseguir derrubar essas multas e juros que são muito pesados. É um tema muito complexo, muito pesado, e cada tipo, cada categoria de produtor rural, do pequenininho até os maiores players do agronegócio, eles são impactados de alguma forma pelo Fundo Rural. Então, não sei se ficou bem clara essa questão, as decisões são novas, não são todos os temas que já foram solucionados pelo STF, tá? Mas eu acredito sim que o governo vai tomar uma posição frente a essas novas decisões, que são agora de 2020, criando possibilidades de parcelamento, de descontos, para que eles possam regularizar esse passivo, que é muito pesado. Na questão das exportações, eu acredito que eles também trarão novas regulamentações quanto a esse tema. A lei de 2018 é muito nova, agora ela está começando a gerar os debates, e agora ela vai sendo direcionada para um caminho que eu acho que, de todas as atualizações judiciais, legislativas e judiciais, a Lei 13.606 é que deu um norte para o agricultor melhor e menos oneroso. Espero ter respondido a sua dúvida, Carol. Com certeza, Ju. Bom, então tá bom, pessoal. Podemos, então, agora encerrar. Alguém quer fazer mais alguma complementação?
Eu quero falar só uma coisa, Carol. Pessoal, que deixa eu eu tirar uma foto então da mesa. O quê? Calma que a Rafa vai falar. Não, só quero fazer uma complementação que eu vi que uma pessoa perguntou ali sobre o PRAD, como é que faz, como é que fica toda essa regularização. Então, eu acho que o Código Florestal trouxe esse inventário sobre as 5 milhões de propriedades no Brasil, para nós entendermos, né, o que é a área preservada, o que é a área usada para plantio, para pecuária, para extrativismo. Então, a partir daí, com o Código Florestal, com a obrigatoriedade de se declarar o CAR, foi possível fazer esse inventário das áreas, de saber como é que é o uso e ocupação do solo no Brasil, e também foi possível verificar quais são as áreas que precisam de uma intervenção porque tem algum dano que aconteceu, né, Carol? Então, essas áreas que precisam de uma recuperação, apesar do documento do CAR ele ser um documento declaratório, autodeclaratório, já existe uma pesquisa que foi realizada em São Paulo que verificou que a veracidade das informações postas pelos produtores rurais chega a 85%. Então, isso é muito legal, mostra que as declarações foram feitas com a realidade dos fatos, e o mote do Código Florestal, que é de regularização ambiental, ele está caminhando para acontecer. Então, o primeiro passo foi o CAR, o segundo passo seria efetivamente a implantação desses programas de regularização ambiental para conseguir recuperar essas áreas. Aí tem toda uma questão de imunidade, de algumas áreas que estão consolidadas ou não, mas que a gente não tem tempo para falar agora. O que a gente precisa saber disso? Que esses programas de regularização ambiental, eles são estaduais e eles ainda não estão prontos. Então, por enquanto, ainda alguns estados estão um pouco mais avançados, mas ainda existe um problema passivo aí do estado para conseguir realmente implantar todos esses planos. Tá bom? Tá bom, obrigada, Rafa. Eu queria dar 2 recados antes da gente fazer a nossa foto oficial da mesa. Primeiro que agora à tarde as programações, né? A programação do Congresso continua. E à 1h30 nós temos um encontro científico que vai ser transmitido, as apresentações dos trabalhos vão ser transmitidas. E também a partir das 2h o nosso AgroTalks também continua. Então, essas 2 programações vão acontecer simultaneamente, vocês vão receber o link para cada uma delas. E agora todos os 4 de azul, vamos fazer uma foto para encerramento dessa mesa do Talks, que foi muito legal, muito bacana. Pode, Rodolfo? Cadê o Rodolfo? Carol, só avisando, retificando que hoje à tarde é só o encontro científico. Amanhã... hoje não tem Talks, desculpa. Né? Desculpa, pessoal. Isso, né? Não sei, deixa eu verificar aqui também. Eu acho que... Só para não ter dúvida. Então, hoje à tarde... Hoje à tarde é somente o encontro científico das 13h30 às 17h30. Aí à noite as palestras nacionais. Amanhã de manhã, AgroTalks. Na parte da tarde, AgroTalks e o Colégio de Presidentes das comissões da OAB. Tá bom. Tá bom? Então deixa eu tirar a foto. Sorriso, X. Feito. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Tchau. Tchau, gente. Até mais.